Boa noite, pessoal. Vamos lá. O assunto da nossa live de hoje é registro intraoral, né, Wilkins? Já que o assunto é esse aí, eu queria que você desse uma explicada para o pessoal aí. O que é o registro intraoral? Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Respondendo a pergunta do Geraldo, né? O que é o registro intraoral? Então vamos lá, a pergunta importante para a gente esclarecer. Muita gente tem dúvidas, né, e acaba utilizando alguns dispositivos de maneira equivocada, que na verdade eles não funcionam como registro intraoral. Ah, legal, é isso aí. O registro intraoral, na verdade, ele é um dispositivo que foi concebido lá atrás, em 1910, pelo Alfred Giesing, e foi modificado durante todo esse tempo aí, em ontologia, e ele visa basicamente registrar os movimentos mandibulares bordejantes, que são aqueles movimentos realizados com o máximo de extensão. Então, a retrusão máxima, protrusão máxima, lateralidade direita máxima, lateralidade esquerda máxima, no plano horizontal. Agora, Geraldo, fala pra galera, fala pra gente, como é que funciona o registro aí, já que você tá com tudo na mão aí? Tô com o equipamento aqui preparado. Bom, pessoal, aqui ó, a parte inferior do registro, né? Ele é um aparelho que a gente faz de acrílico, deixa eu só remover aqui, com essa plaquinha metálica no inferior. É possível inverter, mas a gente costuma fazer assim, a plaquinha de metal fica no inferior e a plaquinha com o parafuso fica no superior. Esse parafuso, durante os movimentos bordejantes, como o professor Wilkins falou, ele registra, então, um desenho semelhante a esse que vocês estão visualizando, que é o arco gótico de Giesing. O que esse desenho representa? Na verdade, ele representa os movimentos mandibulares, algumas posições, a gente pode encontrar algumas posições mandibulares aqui nesse desenho, vamos falar mais adiante, mas o traçado é basicamente a movimentação da mandíbula. Então a gente consegue avaliar, através desse desenho, o padrão muscular. Nesse caso aqui, a gente percebe, por exemplo, esses dois traços estão muito semelhantes, né? Tanto em angulação quanto em comprimento. Isso mostra pra gente que a musculatura par, né, de um lado e do outro, está trabalhando de uma maneira simétrica e harmônica. O registro, na verdade, acusa exatamente o momento. Então, se o paciente tiver com uma musculatura equilibrada, você vai ver um desenho como esse. A linha de protrusão, como se fosse ali a bissetriz do triângulo, né? Tudo bem simétrico. Mas se o paciente estiver desequilibrado, se a musculatura dele estiver desequilibrada, no dia que ele chegou no seu consultório e você faz o registro, é bem provável que você vai encontrar diferença de angulação, diferença de comprimento nessas semi-retas e, inclusive, a protrusão pode não ser exatamente a bissetriz. É importante que a gente saiba, o registro, ele é uma ferramenta fabulosa, mas a gente tem que entender o que ele está nos dando. Se a musculatura não está equilibrada, ele vai registrar esse desenho. Se ela está equilibrada, ele vai registrar um desenho diferente. A sacada é essa daí. E tem gente que diz que dá para achar OC aqui, hein, Wilkins? Dá mesmo ou não? Olha, essa questão da interpretação do registro e a localização de posições no registro é uma questão, um ponto muito importante, porque o registro realmente ele se presta para isso. Mas para a gente poder responder a pergunta para a galera, para quem não está habituado com o registro intraoral, a gente tem que fazer uma recapitulação de algumas coisas. O registro intraoral ele foi concebido lá no início do século passado. E os conceitos relacionados à posição estável de côndilo na articulação temporomandibular eram aqueles conceitos que determinavam que a posição de estabilidade do côndilo deveria ser uma posição póstero-superior. Então você tinha aquela manipulação de mento, colocava lá para trás, né? Aqueles conceitos clássicos do Stewart, do McCollum, e quem estudou gnatologia sabe disso. O Alfred Giesing, quando ele idealizou esse dispositivo, na época, em 1910, ele seguia esse conceito. Então, ele utilizava o vértice do registro como referência para a montagem. Só que, vejam bem, com o decorrer do tempo, os estudos relacionados à neurofisiologia começaram a demonstrar que o vértice do traçado do arco gótico, na verdade, ele só é obtido durante a retrusão máxima.
E a retrusão máxima é uma posição que a mandíbula só atinge quando nós deglutimos. Então, se você pegar o registro e apontar para o vértice e dizer que a relação central ou a oclusão central, nós vamos conversar sobre isso depois, está localizada no vértice, na verdade, não é correto, porque o vértice, ele representa a trajetória retrusiva máxima. Então você vai fazer protrusão, retrusão, lateralidade e vai mostrar esse vértice. Bom, esse é um ponto. Bom, então, voltando à pergunta. Aonde está a OAC? A gente teve oportunidade de ler e acompanhar diversos pesquisadores, né? Professor Yamaguchi na Universidade de Tóquio, aqui no Brasil, professor Kunislav Nobilo, professor Sérgio Russi, na Unesp de Araraquara, professor Tadashi Tamaki, da USP. E esses grandes mestres estudaram muito o registro intraoral, principalmente pacientes desdentados, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E a grande dúvida que se tinha é que posição vou utilizar. Então teve uma época que alguns deles, o professor Nobilo, né, considerava, olha, não pode ser no vértice, é para frente do vértice, é onde? Então as pessoas fundamentavam essa distância do registro intraoral, ponto cêntrico do vértice, no espaço anatômico deixado entre a parede posterior do côndilo e a parede posterior da caixa articular, da cavidade articular. Aquele espaço preenchido pela região retrodiscal, pela região retrobilaminar, que tem um bulbo vasculoso, né, cheio de vasos sanguíneos. Então você tinha que dar espaço para isso e se calculava aproximadamente, em função de estudos de anatomia, em torno de 2 milímetros, porque era essa variação que se tinha na época. Pois bem, a partir da década de 90, vamos dizer assim, 94, com as primeiras publicações do professor Frederico aqui no Brasil, pautando o estudo do registro intraoral em estudos à base de eletroneuromiografia, mostraram que havia uma diferença muito interessante entre o paciente classe 1, o paciente normo-oclusão, e os pacientes que apresentavam algum tipo de, vamos dizer assim, patologia oclusal, que necessitassem de reabilitação oclusal. E, na verdade, na época, o professor Frederico começou a estudar o padrão desses pacientes classe 1, que já era muito conhecido em ortodontia, é muito conhecido em ortodontia. Mas estudar isso a nível intra-articular. E o que se começou a perceber? Que no paciente classe 1, que tem uma máxima intercuspidação estável e compatível com uma posição articular centralizada, que é o paciente classe 1, ele, quando você solicitava para esse paciente, colocava o registro intraoral na boca desse paciente e solicitava para esse paciente fazer movimentos protrusivos e retrusivos, havia uma média de distância para esse tipo de paciente. Essa média era em torno de 1,5 a 1,4 milímetros. Nós pegamos esses estudos na década de 90, final da década de 90, início de 2000, onde vários colegas, hoje professores, que foram os nossos alunos de doutorado, o professor Guilherme da Gama Ramos, o próprio professor Sidney Sancler, que está nos acompanhando aqui, a gente começou a trabalhar relacionando a posição clínica do registro com a posição condilar obtida através de imagens de tomografia Cone-Beam. A gente não estava interessado em tecido mole, não queria ver posição de disco, sim a posição condilar. Então nós começamos a conduzir esses estudos e nós começamos a verificar que havia essa diferença realmente em torno de 1,4 milímetros, que foi confirmada pelos trabalhos de tese, mestrado e doutorado do professor Guilherme. E uma coisa que, então nós começamos desde do início da década de 2000 a usar essa posição como referência para montagens de pacientes que por algum motivo nós não pudemos usar a MH. A MH está em dúvida, nós começamos a usar esse tipo de procedimento. E o que nos chamou a atenção nesse percurso todo, como você já acendeu aí a fagulha, que é o seguinte: o registro representa a situação atual do paciente. E o registro, o gráfico, o traçado registrado, tem uma influência enorme no padrão de equilíbrio muscular do paciente. Qual é a conclusão de tudo isso? É que
Se você quiser utilizar o registro como método para utilizar a AOC, você vai ter que submeter esse paciente a um condicionamento do tônus muscular. Exatamente. Porque senão, como a gente colocou, a gente vai estar trabalhando com uma posição que a gente não sabe se é consequência de algum mecanismo proprioceptivo que a gente discutiu antes, né? É tipo da coisa que a gente comentou recentemente, né? Se a gente não começar a entender a oclusão e a própria DTM como uma patologia de origem proprioceptiva, não adianta a gente continuar a discutir. A gente vai ficar dando volta e correr atrás do próprio rabo, porque não tem resolução. E, na verdade, isso mostra a resolução, mostra um caminho. Então, são artigos, pesquisas que mostram. Se você condicionou a musculatura e usou o registro intraoral, você pode pegar esse registro intraoral e perfurar 1,5 milímetro para dentro do vértice. 1,5 milímetro. Então, que é 1,4 a gente coloca nas pesquisas, mas 1,4 às vezes é inexequível clinicamente, então 1,5 ele fica dentro da resiliência dos tecidos ali dentro da articulação, né? Uma outra coisa importante, né, Geraldo, que, por exemplo, a gente vê alguns colegas mostrarem, não é crítica, mas talvez uma interpretação, talvez duvidosa, é que muitas vezes as pessoas, por exemplo, trabalham com registro intraoral numa dimensão muito alta, para desocluir mesmo, para obter o traçado. Pode utilizar dessa forma? Pode, é lógico que pode. Mas você está fazendo o traçado com uma dimensão maior e, consequentemente, com os côndilos mais adiantados, porque eles transladaram na abertura da boca. Então, nessas condições, você não pode usar o registro como referência para montagem cêntrica. Você pode utilizar como diagnóstico. Perfeito, mas como montagem cêntrica, não. O côndilo está lá na frente. Então, qual é a altura, qual é a dimensão que a gente deve utilizar? Se é num paciente dentado, na mínima desoclusão, aquele espaço que a gente chama na dimensão vertical de repouso. Quanto menor, melhor. Porque você tem certeza que o côndilo não transladou. Né? Isso é o básico. O Alfred Guise, em prótese total, utilizava o registro na altura dos planos de cera. Ele já restabelecia a dimensão vertical e colava. É outra coisa. A gente não pode confundir as coisas. No paciente dentado, esses estudos que a gente realiza há mais de 20 anos clinicamente e fundamenta toda a nossa terapêutica mostram isso. Recentemente, a doutora Fernanda Paixão começou um trabalho querendo ver, dentre as técnicas que a gente tem hoje na literatura que visam posicionar a mandíbula em RC, qual seria, primeiro, a que realmente leva a mandíbula para a posição que você quer? E segundo, qual é a mais reproduzível? Porque não adianta a gente ter uma técnica que só eu faço, só está no livro. Toda vez que a gente tenta fazer, ninguém consegue. Isso praticamente não tem aplicabilidade clínica. E o que ela viu com isso? Ela viu que nenhuma das outras técnicas, né, manipulação, ela realmente leva a mandíbula para a posição que se propõe. A única que realmente leva é o registro intraoral. Então eu aconselho a vocês pegarem aí no Google a referência Fernanda Paixão, tem vários artigos publicados da nossa equipe e alguns correlacionados a isso, que vocês vão ler de uma maneira mais profunda isso aí. E com relação à reprodutibilidade, como a técnica independe de manipulação, ela não sofre a influência, né, da força do operador e da resistência contra a força dos músculos mandibulares. Geraldo, eu estava pensando aqui, eu fiz uma colocação sobre o Alfred Guise, que começou essa história do registro intraoral lá, e usava na dimensão vertical tal, do paciente portador de prótese total. E aí eu queria voltar um pouquinho e, se me permitir, fazer uma pergunta assim, relativa ao paciente edêntulo. Porque mais de 35% da população brasileira, se vocês pegarem estudos aí da Fundação Oswaldo Cruz, mostram que mais de 35% da população brasileira tem edentulismo. Infelizmente, essa é a nossa situação. E muitas vezes eles não são tratados corretamente. Eu pergunto para você, Geraldo, esse paciente de PT, você imaginando e analisando ele como um todo, né? Será que ele precisa de um recondicionamento muscular para a gente poder reabilitá-lo? Certo. Vamos lá. Eu só queria fazer uma observaçãozinha antes de entrar nessa da PT, uma coisa que eu me lembrei que eu acho muito importante. Porque qualquer que seja a maneira de registrar a posição que a gente está procurando, seja ela RC, OC, para registrar, a gente tem que dominar. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível que a gente
utilizando inclusive o registro intraoral, atinge a posição de RC e, consequentemente, de OC se a musculatura não estiver equilibrada. Porque posição de RC é uma posição muscular, não tem contato dentário. Então, para que eu atinja RC, eu preciso ter equilíbrio muscular. Os músculos pares têm que estar trabalhando de maneira sinérgica, ali tem que estar tudo equilibradinho. Senão eu vou ter uma outra posição, mesmo que seja com registro, com giga e pua, com uma mordida em cera, vai ser uma outra posição, não vai ser RC. Às vezes as pessoas utilizam um dispositivo, seja ele o giga e pua, seja ele o registro e tal. No paciente que acabou de chegar no consultório, não vai ter RC aí. Primeiro você precisa condicionar a musculatura, precisa fazer o trabalho com aparelho plano, tá certo? É isso. O nosso segredo, o segredo do sucesso é recondicionar a musculatura. Aí começa a ter a ver oclusão com DTM. Porque se você não devolver a musculatura para o equilíbrio, realmente eu concordo com a maioria das pessoas que acham que oclusão não tem nada a ver com DTM. Nessa condição, quando a musculatura está desequilibrada. Quando você traz a musculatura para o equilíbrio, aí você começa a enxergar o que realmente está acontecendo. O que é que está desviando, né, os côndilos e os movimentos mandibulares. Bom, feita essa observação, Geraldo, outra importante... Deixa só para não perder o fio da meada, teve uma pergunta aqui sobre a altura do registro, aqui, acho que da Cristina, se até 2,5, côndilo translada, se dá para a gente mensurar isso. A gente não dá para mensurar isso porque isso é muito pessoal, é variável em função de sistema para sistema, de pessoa para pessoa. Então, é muito difícil você falar se é 2, 0,1, não, é desoclusão mínima, passa lá um carbono e puxa e mínima, ok? Só quero fazer uma outra observação sobre o registro. Veja que para a gente construir o aparelhinho superior do registro, que é esse que leva o parafuso, a gente faz um traçado encontrando o centro geométrico, que vai corresponder ao parafuso que vai desenhar na mandíbula, para que não haja um desequilíbrio muscular. Porque se eu botar o parafuso extraoral ou na região de incisivos, certamente eu vou ter uma atividade muscular que tenta ocluir a parte posterior que não tem apoio. Se eu tiver essa atividade muscular, eu já vou ter um fator prejudicando o meu equilíbrio muscular durante o registro. Por isso a gente toma esse cuidado de fazer exatamente no centro geométrico da maxila. Pode falar, Wilkins. Então, complementando aí para a pergunta da Milena, uma pergunta muito, muito importante, Milena. É lógico que na hora que você aumenta a dimensão com o aparelho, você tem um traslado condilar, isso é óbvio, é mecânico, né? Mas a gente não pode esquecer, Milena, que a dimensão do aparelho é uma dimensão terapêutica. Ela não é a dimensão final do paciente. Você usa essa dimensão para quê? Esse aumento de dimensão para liberar as estruturas que estão em compressão, disco, articular, facilitar a ação dos músculos horizontais que vão posicionar essa mandíbula de uma maneira mais adequada, mas ela não é uma dimensão de trabalho, ela é uma dimensão terapêutica. O registro intraoral vai servir exatamente para montar os modelos do teu paciente, você relacionar o teu paciente, aí sim na dimensão de trabalho, que você vai fazer o registro na posição, na dimensão de trabalho, que você vai determinar pelos teus critérios clínicos na boca do teu paciente. 3 meses, em média, é o uso do aparelho. 90 dias é o que nossos trabalhos, nossas pesquisas mostram, por meio de eletroneurobiografia, eletrossonografia, axiografia computadorizada, mostra essa estabilidade. Tem de 90 dias. Mais que 90 dias, você tem que suspeitar de algum outro tipo de envolvimento sistêmico ou de uma cronicidade que já envolveu estruturalmente as estruturas que está se referindo. Falando do paciente de prótese total, então, que a pergunta foi essa, né? Se é necessário fazer isso no paciente de prótese total. Gente, paciente de prótese total é o paciente com maior desarranjo que vai entrar no consultório da gente. Porque ele já vem num processo de desequilíbrio muscular e articular de anos. Não que o dentado não venha, vem também. Mas o desdentado, em consequência de diversos tratamentos, de próteses muitas vezes com dimensões verticais inadequadas,
com posicionamento horizontal inadequado, ele chega para você certamente disfuncionado. É um paciente que não tem equilíbrio. É certeza, gente, é certeza. Não vai ter equilíbrio muscular. Ainda que ele utilize uma prótese que você olha lá e fala, pô, essa prótese está legalzinha, até tem uma dimensão vertical boa aqui, no método métrico está adequado. Mas não é só isso que a gente tem que avaliar. Um ponto importante é a dimensão vertical, realmente, porque dela depende a posição do côndilo dentro da cavidade glenoide. Mas não é só com o vertical que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o horizontal. Porque se a minha mandíbula estiver girada, não adianta que ela tenha uma altura correta, se ela estiver girada, um côndilo vai estar para frente e outro para trás. Isso não vai me permitir equilíbrio muscular, nunca. Então, o paciente de prótese total, apesar da prótese total ser considerada por muitos a prótese mais difícil de ser confeccionada, porque ela não traz absolutamente referência nenhuma para que você trabalhe, o paciente chega muitas das vezes sem referência alguma, mas é a prótese também que dá para o cirurgião dentista consciente a maior autonomia. Ali é que você vai colocar todo o seu conhecimento para devolver para o paciente aquilo que ele precisa, que não é só dente. Ele precisa dos dentes, mas não é só de dente que ele precisa de saúde, ele precisa de função, ele precisa deglutir bem, ele precisa falar bem, ele precisa dormir bem e ele precisa conviver, ele precisa viver sem dor, sem incômodo articular e muscular. E a chance de você devolver isso para o paciente de prótese total, se você for avaliar, é grande, porque você tem como montar os dentes dele na posição que você quiser. Basta que você conheça o sistema estomatognático. Então, na nossa concepção, eu diria que é impossível você construir uma prótese total, partir do zero, sem fazer um recondicionamento muscular, sem utilizar aparelho plano no paciente. Para quê? Cara, parceiro, pensa numa coisa. A grande maioria dos pacientes que usam prótese nova, esses pacientes se queixam, às vezes não conseguem usar a prótese, machuca para cá, machuca para lá. Não pode estar relacionado a isso. Certeza, cara. Na verdade, você já sabe disso, né? Está relacionado a isso. Muitas vezes, ainda que a prótese tenha sido construída no articulador, gente, porque também tem uma coisa, o articulador é uma ferramenta fantástica. É necessário, não dá para trabalhar sem articulador, mas trabalhar com articulador como se fosse uma charneira não resolve a vida da gente. Eu tenho que saber utilizar a ferramenta, né? O que adianta eu botar no articulador montado em MH e nem usar, né, a lateralidade do articulador? Não está resolvendo nada. E o que adianta eu reabilitar o paciente de prótese total no articulador com a dimensão vertical que eu resolvi sem me preocupar com a musculatura? É essa a questão. Aí você faz a prótese, o paciente oclui, a prótese desloca. Não é? A prótese inferior não para, é assim mesmo. Ó, gente, tudo bem, todo mundo aqui é dentista, pelo menos eu acho, a maioria. A prótese inferior é mais difícil de retenção do que a superior, mas ela tem que parar. Ela tem que parar. A gente tem condição de fazer ela parar. Para isso, a gente tem que ter conhecimento e técnica. Vamos lá, mais uma interrupção. Meu capitão, perguntar uma coisa para você. Você imagina, o que você acha quando você não trabalha com esse tipo de condicionamento muscular? Por exemplo, em prótese tipo protocolo e implante. Sobrecarga que você pode ter. Carga imediata. Pois é, gente. Pois é. E o professor Wilkins tem uns trabalhos muito bons aí em relação à biomecânica de protocolo, de barras, de parafusos de implante no protocolo, né? Então, tem muitas vezes a gente encontra insucessos de protocolo que são decorrentes da desarmonia muscular, da desarmonia oclusal, do resultado final da prótese, né, do protocolo. Então, é fundamental. Eu vou tratar aqui agora o protocolo como uma prótese total, porque na verdade é o que ele é, né? Você vai fazer o fixo, mas a construção, a ideia, o conceito vem da prótese total. Então, se ele não estiver equilibrado, se a musculatura não estiver equilibrada para construir o protocolo, não é parafuso de implante, não há barra de implante que vai resolver o problema pro resto da vida. Pode segurar, sempre rompe no elo mais fraco. Sempre rompe no elo mais fraco. Parafuso pode aguentar, a barra pode aguentar, mas
A articulação pode não aguentar, a musculatura pode não aguentar. Então, o conjunto tem que estar harmônico. Eu parto do princípio, quando digo a filosofia do Cetasi, que eu tive o prazer de aprender com esses caras aí, fantásticos, Wilkins, Frederico, essa galera toda aí. A filosofia é a seguinte: sem equilíbrio muscular, qualquer reabilitação tem uma chance muito grande de insucesso. Ele pode não ter tempo de acontecer, se o cara morrer antes. Mas que a chance de acontecer é grande, é grande. E quando a gente trata de uma prótese que nos permite trabalhar com tudo, eu posso construir a dimensão vertical, eu posso devolver, basta que eu entenda de fuso neuromuscular, de órgão tendinoso de Golgi, para que eu trabalhe dentro desses limites fisiológicos, eu posso brincar com isso, eu posso brincar com estética, eu posso brincar com posição articular. Cara, dá uma autonomia muito grande a prótese total. E é um ensino. Ô, Yuki, você acha que prótese total é ensinamento? Fazer prótese total é ensinamento? Aliás, eu acho que dos mais importantes, né, Geraldo? Qualquer estudo que você lê referente à oclusão, que você for buscar na literatura referente à oclusão, você vai ver que tudo se começa com prótese total. Porque é óbvio, né? É a prótese mais difícil de se fazer. Essa perspectiva, aliás, de estudos de oclusão, você pega o Alfred Guise, o McCollum, até a década de 40, tudo que você tinha com relação a estudos de função muscular é relativo à prótese total, a oclusão é relativa à prótese total. Isso, depois que isso foi estabelecido, isso foi transportado para o paciente dentado. Então, o aprendizado, quando a gente confecciona próteses totais dentro desse parâmetro que você colocou muito bem, ele é um aprendizado enorme, porque você trabalha primeiro conhecendo a propriocepção muscular. Você começa a entender, fazendo um paralelo com o aparelho oclusal, porque o paciente padrão de prótese total não tem propriocepção periodontal. Pois não. Só para você emendar aí na sua fala, uma pergunta do Henrique. Ele quer saber se a gente percebe que estalidos e sintomas diminuem com o uso desse tratamento em pacientes portadores de prótese total. Ah, sim. Boa pergunta, viu, Henrique? Tem dois vieses aí que você tem que analisar. Primeiro, né, o delta T. Quanto tempo faz que esse paciente está sendo submetido a isso? Porque é norma a gente que trabalha com na especialidade do orofacial e DTM e saber que a única coisa que você não pode prometer para o paciente é que você vai acabar com o ruído dele. Porque você está trabalhando com a região mais sensível do sistema, que é a questão ligamentar. E ligamento, depois que estira, Henrique, até uma certa idade, dependendo do tempo que a estrutura está sendo agredida, ele retorna. Depois ele não consegue mais retornar. Se ele sofre micro-rupturas e é cicatrizado, não é mais regenerado. Então isso é um ponto, delta T. Por outro lado, é óbvio, na hora que você coloca um aparelho e você recupera o espaço articular numa dimensão terapêutica, como eu já havia respondido para a Milene anteriormente, você dá espaço para essas estruturas que estavam sendo sobrecarregadas, comprimidas, enfim, elas retornem voluntariamente para a posição de equilíbrio. Tá? Então, sim, há possibilidade de diminuição do ruído em função disso, né? Porque você está dando espaço. É lógico que depois disso, né, mais para frente, é motivo de um curso, de um bate-papo muito mais profundo a respeito, você pode inclusive utilizar guias no aparelho, né, para poder exatamente quantificar lateralmente o quanto você tem que aumentar ou não. Né? Quando a gente fala, por exemplo, fazer um paralelo do aparelho de Michigan, né, que é um aparelho plano, mas ele é curvo, ele é liso, mas ele é curvo. Ele é um aparelho que ele serve exatamente para a manutenção desses casos. A hora que você chegou na posição, você bota o Michigan. Ele não serve para reposicionar. Isso tem que ficar claro, ele não dá liberdade para isso. Voltando ao assunto sobre aprendizado, né, Geraldo? A prótese total é muito importante para isso, porque, olha, veja só em prótese total o que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar a propriocepção muscular, articular, ver como trabalhar com o sistema proprioceptivo, você posicionar essa mandíbula, porque senão o paciente não vai acostumar. Concorda? Então, o paciente que usa uma prótese há 20 anos, 10 anos, você vai lá e coloca tudo dentro dos conceitos ali, olha, aumentei a dimensão, selecionei o dente adequado, um plano de orientação que eu tracei, o plano oclusal está perfeito, montei com arco facial, fiz a prova dos dentes em boca, na oclusão balanceada bilateralmente, perfeito,
fiz a prensagem seguindo a técnica de Tomás Gomes, caracterizada, a prótese ficou linda. Coloquei na boca do paciente, o paciente gostou. A primeira coisa que ele olhou para mim foi assim: doutor, eu estou achando que está meio grande. Não está muito grande para cá? Não está pegando ali? Eu não sei se eu vou conseguir usar. E aí, ou ele desgasta em casa, passa uma lixinha, ou o dentista menos avisado, ele chega, o que ele faz? Ele vai lá e vai desgastando, aí a prótese perde estabilidade. Então, o aprendizado aí, embutido aí, nesse caso específico que eu coloquei, é exatamente, né, o conhecimento, né, do sistema neuromuscular para quem faz PT. O que acontece muito é a gente não usa, né, não trabalha, não condiciona a musculatura adequadamente, monta no articulador e manda para o técnico, e todos os tipos de problema relacionados a isso, a culpa é do técnico. Será que é? Tem que começar a questionar isso. Então, inclusive do ponto de vista didático, aí que você usou a tua pergunta, a palavra aprendizado, todo curso que a gente começa de oclusão, né, ou de os cursos de especialização em prótese, a gente começa por PT. É lógico, né? Tem toda uma matéria relacionada à neurofisiologia, dor, tratamento do paciente, humanização, conhecimento de resposta sensorial, porque se a gente vai falar de propriocepção e se não conhecer vias aferentes, vias moduladoras, vias motoras, é difícil a gente saber aonde a nossa terapêutica vai atuar, porque tem vários modos de atuação. Lógico que não. Então a primeira matéria relacionada à prótese especificamente, o aluno, às vezes, ele chega, ele quer aprender a fazer lente, faceta, implante, no curso de especialização. Eu também, eu era assim. Só que o que acontece? A minha razão de aprendizado, ela se inverte a curva. Porque muitas vezes eu vou chegar e vou tentar fazer o que eu vi no meu curso no consultório, e o que vai acontecer? Eu tomo um choque enorme, porque eu não consigo reproduzir os resultados quando eu estava do lado do meu professor. Então é uma questão didática. A gente começa com PT e é uma questão lógica, para o aluno se formar no contexto de conhecimento do paciente, para depois a gente começar com as próteses. Aí entra faceta, entra lente, conhecimento de porcelana, próteses fixas, pino, attachment, prótese sobre implante, aí vai, né? Então a especialidade de prótese hoje é muito ampla nesse sentido. Sabe, Geraldo, essa questão do aprendizado, né, é bastante pertinente a gente colocar hoje, porque a gente vê que isso se aplica em diversas áreas da odontologia. Eu acho que todas as áreas da odontologia é relacionada a isso. E nesse sentido eu queria te perguntar, como você acha que se aplicaria isso, por exemplo, em overdentures, em protocolo, em ortodontia, né? O que você pensa, o que você acha disso aí? Bom, eu vou pegar esse gancho que você colocou aí, do paciente que, por exemplo, chega no consultório, o dentista simplesmente aumenta a dimensão vertical, ainda que ele utilize lá o articulador da maneira rudimentar, como uma charneira, ele vai lá e constrói a prótese na dimensão que ele considerou adequada, entrega para o paciente e ele sente desconforto no uso dessa prótese. Tudo isso por quê? Porque não teve um recondicionamento muscular. Como é que eu vou dizer? Aos poucos, né? Não quero dizer que precise ser aos poucos, mas o fato de você dar para um paciente que tinha uma dimensão vertical baixa, dar uma prótese com uma dimensão vertical alta, no momento que você coloca, você quer que aquela transformação seja aceita por ele de uma maneira, né, sem trauma, né, sem problemas, é difícil. Por isso, gente, mais uma grande sacada do aparelho oclusal plano. A gente utiliza essa ferramenta na fase inicial. Se o paciente tem uma prótese total que ele já utiliza, que ela consiga suportar o peso do aparelho, se ela se mantém estável com o aparelho, a gente põe um aparelho plano na prótese total. Se ele tem uma prótese que não vai aguentar o peso, a gente distribui, constrói 2 aparelhos, um superior e um inferior. A depender de quanto a gente quer aumentar de dimensão vertical, essa é uma tática, uma sacada. E se o cara não usa, ou se a prótese dele é muito ruim e não vai aguentar o aparelho, a gente constrói aparelhos planos e lisos com a bateria anterior de dentes, para o cara ter um convívio social. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é esse recondicionamento muscular. Então o nosso tratamento de prótese total, nós estamos aqui falando de prótese total, né? Mas o nosso tratamento de prótese total, é o mesmo tratamento que a gente faz pro protocolo, que é o que a gente faz para prótese fixa, que é o que a gente faz para prótese sobre implante, e que é o que a gente faz para o paciente que vai para orto.
No final das contas, o que a gente faz? A gente recondiciona a musculatura e devolve a melhor posição articular. Essa ferramenta faz esse trabalho para a gente. Daí para frente, eu vou definir, sabendo a melhor posição, o que é que eu vou fazer. Se vai para orto, porque muitas vezes eu começo um tratamento, às vezes os ortodontistas que trabalham com a gente, se tiver algum aí, já pode até dar um depoimento. Eu tenho uma lembrança muito boa de uma colega, a doutora Ana Paula, lá de São Bernardo do Campo, que a gente planejava os casos juntos há mais de 10 anos, e ela dizia, poxa vida, às vezes a gente está pensando que vai partir para um caso cirúrgico, depois que vocês encontram a posição de relação cêntrica, a gente percebe que dá para tratar com orto. E o contrário também acontece. Às vezes a gente está pensando que dá para tratar, quando encontra a RC, percebe que tem que ser um caso cirúrgico. Assim acontece com as nossas reabilitações protéticas. Eu estou imaginando ali que é só fazer uma fixazinha de 3 elementos. Daqui a pouco, meu amigo, quando você descobre a RC, você vê que não é só isso. E se você fizer só isso, aí você está perpetuando o problema. Então, o nosso tratamento, que a gente preconiza, é isso. É trazer a mandíbula para a posição adequada e dali planejar o que for necessário. E a gente faz isso com uma segurança e uma previsibilidade muito grande. Esse é o ponto em que a gente tem que se apegar. A segurança para trabalhar e a previsibilidade que isso dá para a gente. Então, a chance de insucesso diminui muito, tanto na ortodontia com recidivas, como na implantodontia, que muitas vezes a gente ouve até, né, Wilkins, fala, pô, mas fraturou a barra? Fraturou... Então, óbvio que tem coisas que tem problemas técnicos, é óbvio, né, de fundição, às vezes quando a barra é fundida e tal. Mas tem casos que a gente sabe que não é bem por aí. E tem muita coisa aí por trás dos problemas que acontecem nas reabilitações que podem ter uma explicação plausível se a gente for prestar atenção na função, né? O que você acha, Lucas? Não, você colocou uma questão fundamental, né? Perfeito, né? Tem umas pessoas que muitas vezes vislumbram a alteração, a otimização da DVO em uma semana, muitas vezes nem usam provisórios, nem provisórios. Fala, Capita. E o aumento dos incisivos, o aumento dos caninos, né? Será que isso aí tem alguma interferência na articulação, né? O ângulo de guia, será que tem ou não precisa nem se preocupar com essas coisas aí? Pois é, isso são coisas que estão em estudos básicos, né? Em inclusão, né? Esse tipo de aumento, eles são válidos quando você tem deficiências. Aumentar fundamentado em quê? Você tem que ter observação clínica de grau de desoclusão, principalmente do lado de balanço, que é o lado problemático. Você tem que conhecer a dinâmica do lado de balanço, que é o lado que realmente funciona, né? A gente fala lá de trabalho e balanço, mas quem trabalha é o lado de balanço. É um assunto, vamos dizer assim, apaixonante, não é isso? Eu tenho certeza que quem está aí na live, tenho certeza que é um assunto que todos nós temos a colaborar um com os outros nisso, né? A pergunta dele é se em crianças e em idosos o levante é em grupo, por que seria então necessário no adulto um levante em canino? Pois é, são duas coisas diferentes. Primeiro, na infância, você traz na dentadura decídua todos os compêndios relacionados a crescimento e maturação do sistema mastigatório, mostra que é uma dentadura de transição. A compreensão do significado da dentadura decídua, ela vai para isso. É uma dentadura de transição que a gente pode discutir o que é essa transição mais para frente. Com relação ao paciente idoso, que provavelmente você deve estar se referindo ao paciente portador de prótese total, a oclusão balanceada bilateralmente ela é necessária para a estabilização das próteses e das overdentures, porque senão elas se deslocam. É uma necessidade mecânica. E como o paciente não tem dente, não tem propriocepção dentária, os aspectos importantíssimos de modulação de movimentos dados pelos caninos e dentes anteriores não existem nesse paciente de dentro. Então, a informação proprioceptiva, a aferência é completamente diferente. E nós temos que tratar isso de maneira diferente. Por isso que é importante estudar a neurofisiologia. Eu só quero botar uma lenhazinha na fogueira
Eu sei que você está falando da oclusão balanceada bilateral, que é o que normalmente se ensina, né? Que é o que normalmente a gente vê nas universidades e tal. Mas para botar uma lenhazinha nessa fogueira, você sabe que eu vou falar já, né? A gente pode fazer prótese total com guia canino, não pode? Sim. Mas isso aí é um assunto que a gente tem que discutir numa outra história, né? São trabalhos também já com bastante tempo, assim, mais de 30 anos de experimento e comprovação clínica, né? Pois é, Geraldo, o nosso tempo já está... já está esgotando. Mas só queria falar, inclusive, do guia canino, porque o guia canino é fisiológico. A gente foi, na verdade, programado. O Gerber fala isso nos trabalhos dele. E depende do guia canino o espaço articular durante a função. Então, se eu não tiver esse espaço para proteger as estruturas articulares, eu vou ter certamente um problema articular, né? Eu posso não ter um problema dentário, mas eu vou ter um problema articular, o periodontal. Então, inclusive na prótese total, eu acredito que o guia canino protege mais a articulação do paciente edêntico, né? Nós acreditamos, nós sabemos disso. Mas fica isso para a gente levar um outro dia, esse papo aí. Acho que a gente já pode se despedindo aí, porque nós temos, acho que, menos de 2 minutos. Ô, pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer de coração aí a participação de vocês. Eu não vejo outro objetivo desse tipo de reunião aqui em Lives que não seja para a gente trocar ideias, a gente passar informações e a gente trocar ideias em função da experiência de vocês. Tá? Então nós somos muito gratos por esse bate-papo aí. Eu desejo, se o meu capitão me permitir aí, eu desejo a todos uma boa noite, né? Fiquem com Deus. E até a próxima, quinta-feira tem mais. Essa semana a gente vai estar anunciando. Pessoal, boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez. Se eu deixei de falar o nome de alguém aí, me desculpe. Gente, muito obrigado, os alunos aí, Liliane, eu vi vários comentários, muito obrigado a todos vocês, boa noite, a gente se fala, tá certo? Semana que vem tem mais aí, a gente vai conversando, muito obrigado mesmo, vocês são show de bola, obrigado pela força que vocês estão dando pra gente lá na Oroarte. Até mais. Beijão pra vocês.